de ameaça, porque não tem paz dentro de casa. A sua casa aqui tem que ter paz. Aleluia. A igreja não é um lugar de paz. A igreja é um lugar de quê? De guerra. Tem um ditado que diz assim: se você quer paz, se prepare para a guerra. Não se revoltam, não. 3 anos na presença de Deus, ainda não conseguiu sentar na cadeira de honra. Você está vendo porque Deus tirou Saul e botou Davi, uma criança? Não é porque ele sabia. É isso aqui, ó. E se você tiver maus olhos com ela, você está amaldiçoado. Tem uma palavra que diz assim: os que me abençoarem serão abençoados. Os que me amaldiçoarem serão amaldiçoados. Eu vou ler sobre Esdras e Neemias. Esdras foi o que restaurou o culto a Deus. O povo estava casando com pessoas erradas. O povo estava casando com pessoas que não eram do mesmo sangue, ou seja, da mesma linhagem. E Esdras restaurou o culto a Deus novamente. E depois veio quem? Depois de Esdras, Neemias restaurou o quê? A parte financeira. Como que está a tua vida financeira? Como que está a sua vida financeira, meu amigo? Eu botei lá um vídeo lá do pastor Paulo, lá, o bicho homem brabo pra caramba. Eu não gosto nem de ver os vídeos dele, que ele é brabo. Eu botei lá no grupo. O porquê nós não prosperamos. O porquê nós não desenvolvemos. Tá lá. Tá lá. É por causa das nossas mimimi. Por causa das nossas pequenas falhas. Aí não há prosperidade. Não há desenvolvimento espiritual. Olha só, nós vamos começar 52 dias. Pela igreja. Quem é a igreja? Você. Pelo ministério. Quem é o ministério? Você. E pelos que nos apoiam. Quem nos apoia? Todo aquele que dá uma olhada no vídeo, deu um ok, está apoiando. Nós temos que mudar a história, pessoal. Você tem que se revoltar. O tempo está acabando. E até quando nós vamos viver desta maneira? Deus deu o poder do Espírito para você. Você não precisa ser batizado com Ele para usar o poder dele não, pessoal. Bota na tua cabeça. Você precisa só usar. Você não fere as pessoas com palavra? Nós não ferimos? Nós não falamos besteira às vezes? É essa palavra que você tem que voltar ao contrário. Conversão é um giro de 28 graus. Vamos ver se diz certo. 28 graus para cá, não é isso? É de 360 graus. Ó, não é 28. 28 acho que só chega isso, ó. Mas 300, ó, eu mudo. Chega, eu vou dar as costas para essa criatura desgraçada. Tá dentro de nós ela. Mas ela tenta ressuscitar todos os dias. Com raiva, com ódio, com ira, com inveja, com ciúme, com mesquinharia, com desânimo, com preguiça. Você tem que lutar contra ela, porque ele te deu a espada. A espada do Espírito. A espada é a palavra. Esse é o tema. Você tem que usar a palavra de Deus. A Bíblia diz que Esdras, ele se sentiu envergonhado de pedir ao rei o quê? Ajuda. Poxa, eu falei pro rei que Deus era comigo.
falei pro rei que Deus era o quê? Comigo. Aí eu vou lá pedir o rei e exército para me levar nesse caminho. Esse caminho aqui é perigoso. Essa estrada aqui é perigosa. A minha família está comigo. Se a minha família passar aqui, vai correr risco. Olha só o que ele falou. Abra aí lá no livro de Êxodo. Você vai pegar também, meu filho. Só vou dar uma palhinha aqui. Parte para cima. 8:21. Olha o segredo aí de vitória. Olha o segredo aí, ó. Êxodo. Quando você não souber onde está o Êxodo, você vai lá, ó. Lá no prefácio, no índice. E lá você acha. Aí vai estar lá o número, na minha Bíblia está assim, Êxodo, ó. 657. Aí eu vou lá no 657, está o número de Êxodo. É assim que a gente aprende a abrir a Bíblia. Você vê, pastora Rose, como que eu vou usar a espada do Espírito se eu não venho no dia do Espírito? Que é dia de quarta-feira. Eu venho qualquer dia, pastor. Mas quarta-feira é uma guerra. Por que uma guerra? Porque o mal não quer que você seja batizado com ele. Não quer. Está escrito assim: então ali junto ao rio Ava, proclamei o quê? Ninguém achou, né? Se humilharam lá, ou se humilharam do nosso Deus. 21. 8:21. Às vezes você presta atenção em tanta coisa e acaba não prestando atenção na pessoa que está te dando uma direção. 8:21. Achou? Achei. Então ali junto ao rio Ava, proclamei o quê? Jejum. Um rio representa o quê? Você. Nós estamos junto de um rio. Nós somos esse rio. Nós somos esse rio que manamos palavras, determinações. E junto ao rio ele proclamou o quê? Jejum. Eu vou deixar de comer. Vou ficar sem comer. Não sei quantos dias, mas vou ficar sem comer. Porque eu não aceito mais essa vida. Eu não aceito mais essa situação. Eu não aceito a minha família desta maneira. Eu não aceito o meu filho doente. Eu não aceito o meu filho perturbado. A minha esposa perturbada. O meu marido perturbado. Eu não aceito mais isso. Eu não quero. Eu vou até o fim. Eu vou usar a espada do Espírito. E qual é a espada do Espírito? A Bíblia. A palavra. A palavra de Deus. Se você não tem costume de usar a palavra, fica difícil. Você só quer usar a sua palavra. Você pode observar, eu uso a minha palavra de experiência. Mas a base está em qual? Nessa. Porque a minha, ela tem força, tem poder? Tem. Porque é vivida dentro da palavra de Deus. Mas se eu não te mostro prova que está escrito, porque se você não acreditar na história de Êxodo, você não tem vida. Você não vai ter resultado. Aí a Bíblia diz assim, ó: proclamei um jejum. Aí talvez está santo jejum. Um jejum para o quê? Para o quê? Nos humilhar. Que dia que você se humilhou? Que dia que eu me humilhei? A gente já chega na presença de Deus cheio de arrogância, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Se humilhe. Mostre, mesmo você estando certo, mostre para ele que você é o quê? Não é nada. A Bíblia diz sobre um homem, ele era o capeta
capeta em pessoa, aquele homem. Ele sacrificava até os próprios filhos para Balaque, para Moloque. A Bíblia diz que ele foi preso, meteram, se eu não me engano, gancho no nariz dele e prenderam ele. Foi, se eu não me engano, Nabucodonosor que prendeu ele. A Bíblia diz que ele era o terror. Ele fazia de tudo para o quê? Para irritar a Deus. De tudo. Se o pastor falava que não era para poder ficar conversando, ele ficava conversando. Só para irritar quem? A Deus. Se o pastor fala, não fique levantando toda hora desnecessariamente, ele levantava só para irritar quem? A Deus. E isso causou dentro dele uma destruição, que ele perdeu o quê? O reinado dele. Ele era, se eu não me engano, rei de Judá ou era de Israel? A Bíblia diz que você sabe que a cadeia de hoje é luxo, né? Em vista da cadeia de antigamente. Você já ouviu falar da história dos antigos? Era uma cadeia que não tinha esse negócio de esgoto. Como é que se fala? Não. Como é que fala? Não. Como é que fala? O que o governo faz? Tem que fazer quem falou? O saneamento. Não tinha. Não tinha. Eles faziam a necessidade aonde? Ali. Hoje, a cadeia, você tem os saneamento tudo direitinho. Por mais que esteja superlotado. Você imagina esse homem enclausurado dentro deste buraco. A Bíblia diz que ele se humilhou de vera. De vera quer dizer, muitas das vezes, até arrancar de dentro dele o quê? A velha criatura. O cara era ruim, pessoal. Você não tem noção quem era ele. Ele era tão ruim que ele para poder agradar ao Deus dele, ele queimou os próprios filhos em sacrifício. Ele fez Israel o quê? Pecar. Tá bem, Paulo? Ele fez Israel pecar. E às vezes nós fazemos os nossos pecar. Com as más conversações. É quando você não gostou de algo, em vez de você se humilhar, você leva para dentro de casa. Você leva para dentro de casa a informação. O teu marido não é nem da igreja, mas você quer dividir com ele informação do ministério. Você não incentiva ele a buscar Jesus, mas incentiva ele a não buscar. Mesma coisa o marido. Nós temos que ser um canal, um rio de bênção na vida das pessoas. A Bíblia diz que tem que jorrar de dentro de nós água viva. Não é um esgoto. O que é um esgoto, pastor? É só mais conversações. Eu botei lá. Se você me acompanha na rede social, você viu lá. O que a língua faz? Pequenininho, um textinho pequenininho, né? Sim. Só da língua. A língua está matando a gente e a gente não está percebendo. A língua está destruindo a gente e a gente não está percebendo. Aí a gente amaldiçoa de dia e à noite a gente louva. A gente amaldiçoa à tarde e à noite a gente proclama glória a Deus. E Deus não se agrada. Deus mandou eu subir aqui. Isso aqui não é a minha reunião. Deus mandou eu vir aqui. Porque Ele está cansado. Ele está cansado de ver a igreja dele sofrer. Ele está cansado de ver o povo dele sofrer.
Ele está cansado de ver o povo dele não dar ouvido à voz dele. Ele está cansado de ver o povo dele não usar a espada do Espírito. Ouve, mas não tem prática. Lembra de tudo, mas não tem prática. Tem que praticar, pessoal. Nós precisamos praticar. Nós precisamos praticar. Você não pratica todos os dias a cultura de jantar, almoçar, tomar café, beber água? Você tem que praticar o que você aprende. Se você não põe em prática, você se torna inútil diante de Deus, cheio de conhecimento. A pastora Rosa estava falando aqui, pessoas cheias de conhecimento, mas sem prática. Aí Deus, Ele cria diversas circunstâncias para ver se mexe com a gente, para ver se a gente toma uma atitude. Mas a gente nem percebe que é Deus que está implicando com a gente para a gente pular para cima da situação. A Bíblia diz que Davi, ele quando tinha um problema, ele só voltava quando dava cabo de quê? Do problema dele. Ele perseguiu o problema dele que nem a lama, que nem se pisa na lama da rua. Quem já pisou? Não é? Quem já pisou na lama? De descalço mesmo. Assim Davi era com seus inimigos. Ele só voltava da guerra quando destruía aquela situação. Nós precisamos usar as nossas armas contra o diabo. Aleluia. Senão o diabo vai usar a arma dele contra você. E a arma dele é o quê? A palavra. Ele usa a Bíblia contra você. Ele usou contra Jesus o quê? A palavra. Ah, mas está escrito. É prova. É prova, pastora Rosa. É prova, ô Eduardo. Essa dificuldade que eu estou passando é o quê? Prova. Como é que Deus vai provar você na era da graça, meu amigo? Quando você tem prova, você tem o quê? Paz. Você está tendo paz nos seus problemas? Você está tendo paz com os problemas que você está vivendo? Você está tendo tranquilidade? Você está descansando em Deus? Se não está, porque isso é proveniente a alguma coisa que eu estou o quê? Fazendo. Às vezes é uma mentira, às vezes é um mau pensamento, às vezes é um desejo errado, às vezes é por falta de atitude, decisão. Eu sei o que tenho que fazer, mas eu não faço. Aí a Bíblia diz que o quê? Êxidra, ele não aceitou o quê? Ele não aceitou o favor do rei. Por quê? Ele não aceitou o favor do rei. Porque ele já tinha falado para o rei o quê? A boa mão de Deus está comigo. Vamos ver? Para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa o quê? Boa jornada. Quando você sai de casa, você fala assim: ó Deus, me guarda, me proteja. Da mesma forma que eu estou saindo em paz, em segurança, eu quero voltar em paz. Quando você entra em um ônibus, você ora: meu Deus, guarda a direção deste ônibus. Quando você entra no colégio, você ora: meu Deus, guarda aqui para não acontecer nenhum problema aqui dentro do colégio. Briga, confusão. Quando você chega em casa, você ora: meu Deus, amarra todo espírito de confusão, de briga. Pelo caminho você já tem que o quê? Amarrar. Se você sentir o cheiro que vai ter problema, porque o problema tem cheiro. Tô sentindo. Tá repreendido, Satanás. Isso já é uma premonição de Deus para você agir.
Já é uma revelação de Deus para você agir e usar a espada. É o tema dessa reunião de hoje. É a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra boa, é a palavra de determinação, é não aceitar a circunstância que nós estamos vivendo. O país pode estar entrando em colapso. A Bíblia diz que Deus falou, ó, vou jogar 10 pragas lá no Egito. Eles têm que soltar meu povo. Ele tem que soltar meu povo. Eu vou jogar 10 pragas lá. A Bíblia diz que uma das pragas ficou tudo escuro. Mas a casa dos judeus tinha o quê? Luz. Luz. Uma vez um pastor falou pra gente assim, olha, você sabe por causa de que está havendo vários assassinatos no seu bairro? É porque vocês não usam autoridade. Eu não aceito aqui na região que eu estou trabalhando ninguém morrer. Eu não aceito. Eu repreendo o principado da morte. Eu repreendo o espírito da morte. Deus uma vez falou para mim, pastora Rose, eu era um menino de 18 anos, eu acho. Ou 19. Você é responsável desse lugar. Menininho, molequinho. Você é responsável desse lugar aqui. Eu ouvi aquela palavra e deixei passar. E hoje eu estou como o quê? O responsável desse lugar. Todo mundo sabe que a pastora Rose e o pastor Ivanildo é o pastor deste lugar. Tanto é que a missionária parou ela e falou, a senhora que é a pastora daqui? A senhora que é a pastora Rose? Eu nem sabia que a senhora era pastora. É a pastora aqui do bairro? Mas não tem pastores aí? Não tem aí? Mas por causa de que eles não são os pastores do bairro? Porque eles não pegaram essa autoridade. Mas Deus tinha revelado para mim quando eu era criança. Isso é a espada do Espírito. E eu uso isso até hoje. A mensagem que você está ouvindo é deles. Mas eles não querem, vai para vocês. Mas se você não pôr ela em prática, você vai viver da mesma história. A história dos teus pais, você vai viver ela. A história dos teus avós, você vai viver ela. Porque o mal é hereditário. Ele vem, ó, de geração em geração. Ele vem de família para família. Ele não pode tocar em Deus, mas ele vai querer tocar na tua família. Porque se ele tocar na tua família, ele vai estar atingindo quem? Deus. Porque Deus vai ficar triste. Deus não tem prazer em você estar sofrendo. Deus não tem prazer em você ter inveja. Deus não tem prazer em você ter ciúme. Deus não tem prazer em você ter ódio. Aí, Neemias, ele cuidou da família dele e do povo dele. Aí, Neemias não, Êxodo. Aí diz, diante de Deus, para lhe pedir uma boa viagem para nós, para os nossos filhos, para tudo o que era nosso. Será que as coisas que você tem tido uma boa viagem? Será que a sua família está tendo uma boa viagem quando vai deitar na cama? Será que o teu marido dorme quando vai deitar na cama um sono tranquilo? Será que os teus filhos estão dormindo bem? Será que a saúde dos teus filhos está em ascensão? Está em alta? Será que você come o que você quer? Será que você compra o que você quer? Mas quando fala de fazer um jejum, pastor, eu vou para a rua pro sol de 40 graus, mas vem com esse negócio de jejum não, que isso não funciona. Porque a única maneira, o maior clamor que chama a atenção de Deus é qual? É jejum. O jejum é uma abstinência de algo que eu gosto. Se você gosta de falar muito, faça abstinência de quê? Falar pouco. Ou de não falar. Sim senhor, não senhor, sim senhora.
Ok. O homem, ele é de quê? Poucas palavras. Amém? Nós precisamos ser sábios. As mulheres têm que ser sábias. Entendeu? Aí diz assim, ó. 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei um exército cavaleiro para defender-nos do inimigo porque já lhe havia dito, a boa mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o quê? Para o bem deles. Mas o quê? E a sua ira é para quem? São contra todos os que o abandona. Talvez você está abandonando a Deus. Deus, ele está vindo no jardim e não está te vendo. Qual é o dia que Deus vem visitar a gente aqui no apoio? Não, todos os dias quando você vem, ele vem te visitar. Você não invoca ele? Quando você vem à igreja, você invoca quem? Aline, preciso que você venha aqui para resolver um negócio aqui na igreja. Ela foi o quê? Invocada. Jennifer, preciso que você venha aqui. Jane, preciso que você venha aqui para a gente fazer um negócio. Foi invocado. Aqui você invoca Deus. Aí quando todo mundo está invocando a Deus e ele não te vê, cadê o Inácio? Espírito Santo, cadê o Inácio? Cadê o Gabriel? Ele vai responder, passa lá em casa? Passa lá em casa, Jesus, que eu não pude ir. Você nunca sabe o dia que você vai ser abençoado, a Bíblia diz. É o dia que você não tem força para vir, que era o dia que você ia ser abençoado, a Bíblia diz. O bem passa, aquela resposta estava através de uma palavra, só que você não ouviu ela. E às vezes eu vejo a reunião, Eduarda, na TV. E se ela foi cortada? Foi privada? Se a palavra foi privada? Porque tem palavra privada, não tem? Que a gente não fala. Você nunca sabe qual é o dia. Teve uma moça, uma missionária, ela entrou em contato com a Rose falando, tá na guerra, pastora, ora por mim. E hoje ela deixou de ser o quê? Missionária para ser o quê? Pastora. Ela e o marido foram consagrados juntos, né? Os dois juntos. Por isso que estava uma guerra, porque Satanás não quer. Satanás não quer que você use a sua autoridade. A sua autoridade é a espada do Espírito. E ele usou a espada do Espírito. E vamos ver se houve alguma coisa. Aí diz aí, 23. Assim nós jejuamos e pedimos isso, e o nosso Deus nos atendeu. Viu? É tão simples, pessoal. Aquela mulher, ela falou assim, olha, se eu só tocar na roupa dele, eu vou ser curada. E ela foi e fez o quê? Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos, sem discernimento, Senhor, estão te oprimindo, estão te apertando. Mas quem tocou em mim, saiu de mim poder. Aleluia. Será que você tem tirado o poder do Espírito Santo? Glória. Será que o seu coração é verdadeiro? Ou será que ele é uma farsa? Será que o sentimento que está dentro do teu coração é bom? Será que o desejo que está dentro do teu coração é bom?
Será que a paixão que está dentro de você é por Cristo ou pelos homens? Ou pela posição? Ela está sendo provada. Ela está sendo provada. Vamos ver se vai ser aprovada. Muitos vão torcer para ser reprovada. É normal. É normal. Não. Vão entrar até em jejum, pastora Rosa. Deus protege, guarda, perdoa. Mas vai, eu vou orar ela para proteger daqui a pouco. Olha aí. Quando Deus quer honrar, Ele honra na presença de todos e publicamente. Isso não é uma humilhação. Isso é um despertamento. Esdras teve êxito. Esdras teve êxito. Vamos ver se Neemias teve êxito. Agora em Neemias, Lá em Neemias 1. É o mesmo, é só virar algumas folhas. Quando Deus ele te chama para ser um aprendiz. Quem já viu o filme de Harry Potter? Aprendiz de feiticeiro, não era ele? O Harry Potter? Ele se sobressaiu ou não se sobressaiu? Nós somos aprendizes. O Harry Potter eu só usei só uma metáfora, né? Para explicar para você o que é ser um aprendiz. Você tem que ser social, entendeu? Você tem que se comunicar com eles. O mesmo respeito que você tem para com eles, eles têm que ter com você. Não é Eduarda, Duda, não. Até as crianças. É tia Eduarda. Se você não a respeita, você me desrespeita, você desrespeita a pastora e você desrespeita o Altíssimo que a constituiu como tia. Falha todo mundo vai ter. Não adianta você querer apontar as falhas que não vai funcionar. Porque eu só ouço a voz do Espírito Santo. Porque ele fala comigo, ele fala contigo. Amém? Não é a minha vontade. Não é a vontade. Nem a pastora sabia disso. Nem eu sabia. A gente precisa crescer espiritualmente. A Bíblia diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Nós temos que desenvolver o que nós aprendemos. Nós temos que... Você vê hoje, uma autoridade, vocês tiveram que ir lá, ó, ver para entender. Aqui eu ensino para vocês a arte da guerra. Igreja não é lugar de ter paz. Igreja é lugar de guerra. A paz tem que ser na minha casa. Eu tenho que estar dentro de casa e sentir a presença de Deus. Eu tenho que estar no meu trabalho, tudo se envolver com a presença de Deus. Eu tenho que estar com os meus amigos, eles têm que falar assim: tu tá diferente. Cara, eu tenho paz quando eu tô perto de você. As suas amigas têm que falar assim pra você, assim: olha, quando eu tô perto de você, sabe, não dá vontade de ir embora. Você tem que ser um receptáculo de paz. Aleluia! Você tem que ser um canal de vida para as pessoas. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Você não tem que salgar. Falei errado, fala lá. Salgar. Você tem que temperar. Se tu põe muito sal, tu acaba com a comida, né? Às vezes a gente come, tá gostoso, meu amor. Pra não ferir, né? Tá legal.
Então, 2 garrafas d'água aí pra gente deixar aqui perto. A Rose não sabe água nada não, ela só queima. Então é a correria da vida. Amém? Não é só você que queima arroz não. Ela queima, eu queimo. Não é só você não. Isso aí acontece nas melhores famílias. Amém? Só não pode estragar café, que café tá 30 conto. Deve já aumentou. Então, a Bíblia diz que chegou uma notícia aos ouvidos de Neemias, pelo irmão dele. Diz assim, ó. A palavra de Neemias. A palavra é de quem? De Neemias. Capítulo 1, né? Isso. Filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. 2. Veio Anami, um dos meus irmãos, com alguns homens de quê? De Judá, os caras de leão. É pra você essa palavra. Ô, glória. Vocês são os caras de leão. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram do exílio e o respeito de Jerusalém. Olha só, vocês escaparam de um exílio. É porque eles não sabem o que é exílio. Vocês não saíram de uma pestilência agora de 2019 a 2020, não foi? 2 anos de peste. A pior praga dos últimos anos, dos 500 anos de... É Brasil que nós estamos? Estamos no Brasil? É Brasil, do Brasil. Você que estava lá nos Estados Unidos. Do Brasil, 500 anos do Brasil, a pior peste, pior do que a peste negra. Matou milhões de crentes. Matou ou não matou? O cara cantava muito, aquele negão, né? Cantava muito, matou ele. O Lázaro. Olha aí, você escapou de uma praga mundial. Mas Satanás está lançando a miséria na vida de muitos. A miséria da falta de fé, a miséria da falta de confiança, a miséria da falta de atitude. Vamos ver o que aconteceu? Vamos. Parei onde? 3. E eles me responderam. O quê? Com força, por favor. Os restantes que foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém vendido e as suas portas queimadas a fogo. Viu? Quantas coisas que a gente quer conquistar e nós não conseguimos, pessoal? Quantos desejos que nós queremos realizar e não pode? Eu não acredito que você não tenha um desejo. Poxa, eu queria ter condição de ajudar o pastor a botar esse telhado. Ou eu queria condição de ajudar o pastor a fazer o piso da igreja para a gente botar uma cerâmica. Eu queria condição para poder comprar uma caneta. Meu Deus, a caneta tá velha. O Inácio trouxe a outra, mas o pastor escondeu. Mas essa tá velha. Eu queria ter condição de comprar uma caneta dessa para a gente escrever no nosso quadro. É nosso. Eu queria uma condição de comprar um álcool para poder a gente apagar as letras, que o álcool acabou. O pastor queimou aí o mal aí e usou o álcool todo. Amém? Todo mundo tem o desejo, pessoal, de querer ajudar. Mas a miséria está... Por que a miséria ela vai querer bater a nossa porta? Para nós não glorificarmos o nome e não dar o melhor para nossa família. Aí o filho querendo um biscoito, não tem. O filho querendo uma roupa, não tem. Porque o dinheiro é para compromissos maiores. Por quê? Existe uma pestilência do mal que está lutando contra você. Às vezes é por causa de pecado, ou às vezes é porque você não está tomando postura.
dura de agir a fé. Você não está tomando postura. Neemias, ele era escravo, tá? Ele não estava livre aqui não. Ele era servo de quem? Do rei. Jerusalém estava 120 anos o quê? Escravizada na miséria. É muito tempo, pessoal. Em 52 dias ele mudou a história. E o livro do cara é o quê? 3 folhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 folhinhas. O camarada conseguiu restaurar uma cidade com 11 folhas. Aí ele diz aí, ó, no 4: quando ouvi estas palavras, eu me sentei. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Quando eu sento, eu estou na posição de aprender, de aprendiz. Quando eu me levanto, eu estou na posição de mestre, de ensinar. Ô, Glória. Se você não se sentar, você não pode liderar. Mas tem gente que está sentado, mas está agoniado porque ela quer o quê? Liderar. Eu quero liderar. Não, eu nasci para liderar, pastor. Eu nasci. Eu lembro de uma moça, a Rose me contou essa história. O pastor não levantava ela a obreira de jeito nenhum porque ela não estava em condição. Tu sabe o que foi que ela fez? Ela comprou o uniforme e ela mesmo se colocou de obreira. Não foi, foi na igreja do R.R. Soares, que a Rose foi de lá uma época. E olha, e ela começou a trabalhar na reunião. Sem a autorização de quem? Do pastor. Durou um tempo, 2 tempos, ficou podre de doença. É o dia de hoje. Você não pode tomar partido em algo que você não foi constituído. Não pode, pessoal. Você não pode chegar dentro de um recinto que você está chegando e já cheio de altivez. Você tem que chegar com nobreza, com delicadeza. De preferência, nem ultrapassar da porta. Esperar a autoridade falar o quê? Entra. Senta. Porque Deus, ele vai experimentar você desta maneira. Ele vai te dar uma autoridade e vai começar a te observar. Ver se você vai ser humilde. Neemias, ele era um escravo, mas ele fez o quê? Ele queria uma direção. Aí a Bíblia diz aí, ó: sentei, chorei. Chorar não é errado. Chorei e lamentei por alguns dias. O que é lamentar? Poxa, meu Deus, eu não aceito essa situação, sabe? Eu sou fiel, eu não sei por que está assim. Me mostra. Eu faço tudo direitinho, eu sou fiel à minha mulher, eu não vivo no pecado, eu não vivo me masturbando, eu não vivo, meu pai, saindo com mulher de ninguém, eu não vivo mexendo nos dízimos, eu sou fiel ao ofertante, eu vivo uma vida correta. Isso é lamentar. Mas vai viver a vida toda se lamentando? Aí ele diz aí, ó: lamentando por alguns dias, fiquei o quê? Jejuando e orando diante do Deus dos céus. Não, você nunca vai vencer com a força do braço. Você nunca vai vencer com o seu conhecimento. Você só vai vencer através do jejum. Pastor, eu não tenho tempo de jejuar. Os meus filhos é pimenta. Eu vivo gritando. Quem leu lá no Facebook lá o que eu botei sobre a língua? Qual é um dos pecados da língua?
gritaria. Você quer afastar o Espírito Santo de você? Fica gritando dentro de casa. Fica gritando com os filhos. Fica xingando. Quem viu lá? Xingamento. Aí, depois desse propósito aqui, olha o que ele fez. Eu vou falar. No versículo 8. Lê. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredires, e eu vos espalharei entre os povos. Viu? A infidelidade me afasta. A infidelidade impede você. 9. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitação do meu nome. Qual é o lugar? Aqui. Qual é os dias que Deus ele vem te visitar? Quando você vem à igreja. Quando você vem à igreja, Deus te visita. Ele te conforta. Ele confronta você. Ele tira o desânimo. Às vezes, Satanás está botando na tua cabeça que o pastor não se preocupa com você, que a pastora não se preocupa com você, porque está sendo duro com você. Mas se está sendo duro é porque tem alguma coisa errada. É para você se consertar. Às vezes só é uma atitude, pessoal. A Bíblia diz que Ágara, para me finalizar e deixar elas assumir, Ágara, ela abandonou a criança porque ela não quis ver a criança o quê? Morrer de fome e de sede. E o anjo ouviu o choro da criança e foi até lá. E o anjo falou: Ágara, tá fazendo o que aqui? A criança tá com fome e sede, eu não tenho o que dá para comer. Olha o poço aí do teu lado. A resposta estava do lado. Mas ela estava o quê? Cega. O que tinha nos olhos de Paulo? Uma escama. E só saiu depois de quê? 3 dias de quê? De quê? Jejum. Aí Paulo enxergou e foi cheio do Espírito. Lê lá, pessoal. Deus fez ele jejuar forçado. Ele não jejuava, Deus fez ele jejuar forçado. Ficou dentro de um quarto, sozinho, cego, sem comer, sem beber, só para poder se limpar. Foi assim que foi comigo, pessoal. 1 ano. 1 ano. Dentro de casa. Ali para me limpar, para tirar toda aquela coisa ruim. Quando eu tirei tudo aquilo, Deus foi e me deu um propósito. Amém? Amém. Aqui o Espírito Santo me usou para abençoar a vida de vocês. Vou deixar as meninas aí